Olá, senhores. O tema de hoje é subrogação. Já vimos das formas de extinção de obrigação a pagamento em consignação ou consignação em pagamento, as suas modalidades, os casos e hipóteses em que se aplica. Agora vamos ao pagamento em subrogação ou previsto no artigo 346 a 351 do Código Civil. Subrogar é substituir. Então vamos começar pela definição. Então, subrogar é substituir. A subrogação ocorre nos momentos ou nas oportunidades em que a dívida de alguém é paga por um terceiro que adquire o crédito, satisfaz o credor originário, mas não extingue a obrigação nem libera o devedor, que passa a dever a esse que efetuou o pagamento. Então, esta é a noção de subrogação, né? A deve para B, A deve para B. C vem e faz o pagamento, né? Paga a dívida, B se satisfaz e vai embora, e A continua. Você só tirou do lugar a figura do B e incluiu a figura do C, né? Então, o pagamento por subrogação é exatamente a ideia de substituir. Eu vou substituir a figura do devedor, a figura do credor, esse sai, o chamado credor originário, sai satisfeito da obrigação, mas a obrigação, ela se extingue, portanto, em relação a esse credor originário, tá? Mas ela permanece em relação ao devedor. Por quê? Porque aquele que substitui nos termos do contrato. Ele entra no contrato ou entra na obrigação e você, que é devedor, já estudamos isso, já repisamos isso. Você que é devedor, você só sai da obrigação pagando. Então você não foi liberado, não houve perdão de dívida. O terceiro veio, efetuou o pagamento, permaneceu na condição de credor, está aguardando de você a realização do cumprimento obrigacional. Nós temos duas modalidades de subrogação. Nós temos a chamada subrogação legal e a subrogação convencional. Então, são essas as duas modalidades que nós conseguimos identificar de subrogação. A subrogação legal ocorre nos casos em que a lei determina, ela se opera de pleno direito, ou seja, em ocorrendo aquelas hipóteses, há a subrogação, não há necessidade de você estabelecer em cláusula própria essa questão da subrogação. Isso está previsto no artigo 346 do Código Civil. No artigo 346, ou seja, independentemente da vontade das partes, estipula-se a subrogação nas seguintes hipóteses. Inciso 1. A subrogação opera-se, lendo caput, de pleno direito em favor 1 do credor que paga a dívida do devedor comum. Então aí você tem uma pessoa na condição de devedor que deve a diversas pessoas. Pode ser que alguém tenha algum crédito preferencial, ou seja, tenha o direito de receber antes, né? O que eu faço? Eu vou lá e assumo esse crédito. Então eu libero aquele credor, fico na posição dele. Fala, mas Marilena, você já é credora. Sou, gente, mas talvez na ordem de recebimento eu não seja a primeira. Ou talvez me interesse muito o negócio que essa pessoa tem e eu queira comprar todos esses créditos para cobrar dela de uma vez. Fui lá, fiz uma transação, uma oferta, a pessoa recusou. Olha a questão da má-fé. Fui lá, fiz uma oferta, a pessoa recusou. A gente acaba comprando os créditos que ela tem na praça. Ela está deixando dívida. A gente está vivendo uma época em que muita gente vai sofrer esse tipo de golpe. Que golpe, hein? Da não fiscalização das suas próprias dívidas. E aquele que tem dinheiro vai comprando essas dívidas, se subroga na condição de credor e depois cobra tudo de uma vez. Aí você vai ter que vender para mim por aquele preço, não mais ofertado no primeiro momento, mas até às vezes até mais baixo, porque você não foi vigilante no que concerne aí a subrogação. Então toma cuidado com isso. Você fala, mas Marilena, o direito permite isso de uma maneira assim tão simples? Gente, o credor quer receber. Tem uma obrigação que não foi paga. Então, se eu estou indo lá para pagar,
O credor vai falar muito obrigado, até logo, fui, né? Tá aqui, Maria Helena, assume essa obrigação doravante, você está na condição de credora. Você não mudou a regra para o devedor continua devendo a mesma quantidade, nas mesmas condições, para os credores. O que você fez foi substituir a figura do credor. Então pode ser que eu tenha comprado dívida sim de devedor comum, seja para perdoar, seja para poder cobrar de uma forma maior, seja para dar condições melhores, até para mim, de satisfação patrimonial, não sei, né? Aí existe uma série de interesses envolvendo, mas é perfeitamente possível ao credor pagar, sim, dívida de devedor comum. Você fala, mas não posso me opor por quem? Porque eu também sou credora. Por isso você não pode se opor. Eu sou credora. Só pode se opor pagando. Se eu sou credora sua, qual é o problema que você teria comigo? Se você tivesse algum problema comigo, você não teria contratado comigo. Então, tecnicamente, não há qualquer problema em eu tirar mais alguém dessa relação creditória. Então, tem mais um credor num outro contrato, eu vou lá, satisfaço aquele credor, pago a integralidade do preço que você deve e fico como credora nesses dois contratos. A gente junta e aí vamos lá para aquele vencimento das obrigações antecipado, que talvez vocês encontrem a razão de tanta gente tentar se valer da subrogação, né? O meu contrato venceria em tal data, você já está inadimplente com fulano agora, vou lá, faço esse pagamento em subrogação, junto aquele contrato com o meu, aquele lá está vencido antecipadamente, notifico, já vence tudo antecipadamente, já vou atrás do seu patrimônio, que não é tanto, e talvez se eu tivesse que aguardar a data do vencimento do meu, ficaria complicado para eu poder pegar algum patrimônio ou ter direito à execuibilidade dessas obrigações. Então, os senhores assistirão agora, nessa época de tormenta econômica, indo para uma recessão, uma série de subrogações legais, que é uma maneira até dos credores conseguirem garantir recebimento patrimonial. Tá ok? Então, essa é a primeira modalidade. A segunda hipótese de subrogação legal, que opera-se de pleno direito em favor do adquirente, atenção, porque a letra da lei não poderia ser pior redigida, do adquirente do imóvel hipotecado, que paga credor hipotecário. Já explico. Bem como de terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel. Então aqui o que acontece? Existe uma dívida, o senhor deu como garantia dessa dívida o bem imóvel. Isso denomina-se hipoteca. Então, hipoteca, eu dou como uma garantia de pagamento de dívida o meu bem imóvel. Tá bom, você quer vender esse bem imóvel. Porque entenda, esse bem imóvel é a garantia de pagamento da obrigação, né? Mas isso não te impede de comercializar. Perfeito? Você quer comercializar esse bem imóvel, você quer vender. Se eu estou comprando, a primeira coisa que eu vou olhar é se tem hipoteca. E tem, porque ela aparece lá na matrícula do imóvel, que é aquele histórico do bem imóvel. Então vai aparecer ali hipoteca relativa a empréstimo do banco tal, no montante D. E aí, para o nosso negócio dar certo? Né? Para o nosso negócio dar certo, eu posso ir lá e pagar o credor hipotecário. Então, você tem esse crédito de hipoteca nesse montante, eu pago o credor hipotecário e você fica me devendo. Ora, senhores, isso não faz o menor sentido. Me desculpe. Eu vou excluir a modalidade mais simples e singela de fazer isso na prática. Desculpem aqui os puristas da teoria. Na prática, qual é? Eu vou excluir do montante do pagamento o valor da hipoteca. Porque esse eu vou negociar diretamente. Ou, porque não faz o menor sentido, gente. Eu pago o credor hipotecário, quer dizer, além de te pagar o imóvel, eu pago o credor hipotecário para você continuar me devendo nessa hipoteca? A troco. É mais fácil a gente comercializar já batendo o valor da hipoteca, porque é um valor que eu vou ter que pagar para dar outro, para poder ter liberado o imóvel. Senão não vai dar baixa no imóvel, nessa hipoteca, não no imóvel. O imóvel está em ordem. Não vai dar baixa na hipoteca. Então, para que isso daí aconteça, existe a possibilidade da subrogação? Sim.
Eu vou lá, pago o credor hipotecário e o substituo na obrigação. Depois eu compro o imóvel de você e você continua devendo para mim? Não, gente, simplifica a existência, né? Vamos simplificar, tornar as coisas mais fáceis de serem resolvidas, menos confusas. Você já abate do valor da aquisição o valor dessa dívida que você terá que pagar para poder deixar plenamente livre de ônus o bem imóvel. Simples assim. Tá ok? O que você pode fazer é antecipar isso no contrato, né? Ao contrato e aí tornar-se credor, mas fica uma coisa muito complicada. Eu já prefiro fazer tudo num único documento, num único documento, esse pagamento, essa antecipação, tudo certinho, que é para não ter confusão com essa hipoteca. É possível também que terceiro interessado pague a dívida pela qual podia ser obrigado no todo ou em parte. Esse daqui é o caso do fiador e do avalista, né? Se eu assinei, eu não, né? Porque esse exemplo não. Se você está na condição de fiador, fiador é aquela pessoa que dá como garantia um imóvel seu para a obrigação assumida por terceira. Então veja que o fiador ele não usufrui nem direta nem indiretamente da obrigação assumida, né? Você vai fazer uma locação e outro colega seu se coloca como fiador. O fiador não está usando o bem imóvel, mas ele está garantido. Se houver algum problema com a obrigação, ele pode ser demandado e ele vai pagar tudo. Olha, se eu percebo que, ou se ele percebe que você já está devendo, ele pode ir até o credor, satisfaz a obrigação e, obviamente, ele não está te liberando, você ainda está devendo para ele. Mas ele subroga, tá? Então, essa é chamada subrogação legal. Eu não preciso de uma ordem expressa para isso. Tem muita gente que, além de ser devedor, é um devedor mal criado, que fala assim, mas eu não concordei que você pagasse a dívida. Mas não é uma questão de concordância ou discordância, eu seria demandada. Poderia haver uma ação judicial contra mim. Imagine que você ocupe um cargo de confiança, você não pode ter uma demanda judicial contra si. Ao saber da existência de uma pendência de descumprimento obrigacional, você vai lá, salda essa dívida, que é a melhor forma de você garantir isso, você salda essa dívida, subroga-se na condição de credor, né? Mas pelo menos você não fica aí sujeito a um protesto de título ou qualquer outra coisa que complique a sua existência, idem se você participa de uma empresa, né? Então, hoje todas empenhadas em obtenção de crédito, isso e aquilo, você tem que estar com o nome tranquilo. O aval é a mesma coisa, gente. O aval é um pouco pior, né? Se o fiador é o nosso agente laranja, né? Porque para entrar numa dessas só sendo agente laranja, o avalista é o nosso agente acerola, porque ele vale por diversas laranjas, né? Então, o que faz o avalista? Ele garante não com um imóvel, ele garante com a totalidade do patrimônio dele a obrigação